Antes de começar nossos causos da roça, inscrevam-se no canal para nos ajudar a crescer. Causo 1. A enxada que plantava sozinha. Herdei um sítio pequeno do meu finado padrinho Adonias, lá no interior de São Paulo, perto de Avaré. Junto com a propriedade veio uma enxada antiga, cabo de madeira bem gasto e ferro meio ferrugento, mas que cortava a terra como se fosse nova. Logo nas primeiras semanas, comecei a notar uma coisa estranha. Toda manhã, quando ia verificar a horta, encontrava sulcos novos na terra, como se alguém tivesse passado a enxada durante a noite. Sulcos bem feitos, na distância certa para o plantio, sempre nos lugares onde eu estava pensando em plantar alguma coisa. No começo, achei que fosse algum vizinho querendo ajudar, mas nunca vi ninguém trabalhando no sítio, além de mim. A enxada sempre estava no mesmo lugar onde eu deixava, encostada na parede do rancho, mas a terra mostrava sinais claros de que tinha sido trabalhada. Uma noite, resolvi ficar acordado para descobrir o mistério. Me escondi atrás do galinheiro com vista para a horta. Por volta da meia-noite, vi a enxada se erguer sozinha e começar a trabalhar a terra com movimentos precisos, como se mãos invisíveis estivessem segurando ela. A ferramenta trabalhava com um ritmo constante, abrindo sulcos perfeitos para o plantio. Durou umas 2 horas, depois voltou sozinha para o lugar de sempre. No dia seguinte, plantei feijão nos sulcos que tinham sido abertos, e deu a melhor colheita que já tive na vida. Fui conversar com a dona Sebastiana, vizinha que conhecia a história da região. Ela me contou que meu padrinho Adonias tinha um irmão, Timóteo, que era apaixonado pela terra. Homem que acordava antes do galo cantar só para trabalhar na horta. Timóteo morreu novo, de uma febre que não melhorava, mas mesmo doente, pedia para levar ele até a horta todo dia. Morreu segurando aquela enxada, pedindo para continuarem cuidando da terra. Depois do enterro, a enxada começou a trabalhar sozinha, como se o Timóteo não tivesse ido embora de verdade. Durante os 5 anos que morei no sítio, toda vez que eu precisava preparar terra nova, a enxada trabalhava sozinha durante a noite. Nunca me deu medo, pelo contrário. Era como ter um sócio invisível que conhecia a terra melhor que eu. Quando vendi o sítio e me mudei para a cidade, fiz questão de deixar a enxada para o novo dono. Expliquei que ela era especial, que tinha alma de trabalhador rural. O homem riu, achou que eu estava brincando. Meses depois, ele me procurou na cidade para contar que a enxada realmente trabalhava sozinha e que nunca tinha tido plantação tão boa. Causo 2. O relógio que parava na hora da morte. Na casa da minha tia Olívia, lá em Poços de Caldas, tinha um relógio de parede antigo, daqueles de pêndulo, que pertenceu ao meu bisavô. Relógio certinho, que nunca atrasava nem adiantava, sempre marcando a hora exata. Mas esse relógio tinha uma peculiaridade estranha que deixava a família inteira em alerta. Sempre que alguém conhecido da família ia morrer, o relógio parava exatamente na hora que a pessoa falecia, mesmo estando funcionando perfeitamente antes. A primeira vez que isso aconteceu foi quando morreu o compadre Urbano, amigo antigo da família. O relógio parou às 3h20 da madrugada. No dia seguinte, soubemos que o compadre tinha morrido exatamente naquele horário, de infarto, em casa. Minha tia ficou impressionada com a coincidência, mas não deu muita importância. Deu corda no relógio e ele voltou a funcionar normalmente. Alguns meses depois, aconteceu de novo. O relógio parou às 6 da tarde. E no mesmo dia, soubemos que uma prima distante tinha falecido naquele horário exato. Com o tempo, a família toda aprendeu a interpretar o sinal. Quando o relógio parava sem motivo aparente, todo mundo ficava preocupado, esperando notícia de algum falecimento, e sempre chegava, sempre no horário que o relógio tinha marcado antes de parar. O mais impressionante foi quando o relógio parou numa manhã de sábado, às 9h15. Não chegou notícia de morte nenhuma naquele dia, nem no domingo. Minha tia estava comentando que talvez o relógio tivesse falhado quando, na segunda-feira, chegou um telegrama avisando que meu tio, irmão dela que morava em São Paulo, tinha morrido no sábado de manhã, às 9h15. Um relojoeiro da cidade veio examinar o mecanismo para entender por que ele parava sozinho. Mexeu em tudo, limpou as engrenagens, ajustou o pêndulo, mas não encontrou defeito nenhum. Disse que o relógio estava perfeito,
que não tinha explicação técnica para as paradas. Minha tia começou a ver o relógio como um mensageiro, uma forma da família ficar sabendo quando alguém querido partia. Dizia que era uma bênção ter um aviso, mesmo que triste, para poder rezar pela alma da pessoa logo que ela falecia. O relógio funcionou assim por muitos anos, sempre parando na hora exata das mortes familiares. Quando minha tia ficou muito idosa, ela dizia que estava esperando o relógio parar para ela, que queria estar preparada para a passagem. Numa manhã de domingo, o relógio parou às 8 horas. Minha tia sorriu quando viu e disse que sabia que era a vez dela. Arrumou a casa, vestiu a roupa mais bonita e se deitou para descansar. Morreu dormindo, em paz, exatamente às 8 horas da manhã seguinte. O relógio nunca mais funcionou depois disso, como se tivesse cumprido sua missão. Causo 3. A cerca que se consertava de noite. Trabalhei numa fazenda de gado, lá no Mato Grosso do Sul, onde tinha uma cerca de arame farpado que sempre dava problema. O gado pesado passava por cima, o vento derrubava os mourões e toda semana tinha que consertar algum pedaço. Mas tinha um trecho específico dessa cerca, uns 200 metros, que nunca precisava de reparo. Por mais que o tempo castigasse, por mais que o gado empurrasse, aquele pedaço sempre estava inteiro, como se alguém cuidasse dele constantemente. Uma época de ventania forte, que derrubou árvores e estragou várias cercas da região, aquele trecho ficou de pé. Não só ficou de pé, como parecia ter sido reforçado, com os arames mais esticados e os mourões mais firmes que antes. Comecei a prestar atenção e notei que, às vezes, quando passava de manhã para verificar o gado, encontrava sinais de reparo recente naquele trecho. Arame novo em alguns pontos, mourões que tinham sido trocados durante a noite, grampos novos reluzindo no sol. Uma madrugada, resolvi ficar de tocaia para ver quem estava consertando a cerca. Me escondi numa moita e fiquei de olho. Por volta das 2 da manhã, vi uma figura trabalhando no arame, mexendo com alicate e grampos, mas era difícil enxergar direito na escuridão. A pessoa trabalhava em silêncio, com movimentos rápidos e precisos, como quem conhecia bem o serviço. Durou umas 2 horas. Depois, a figura sumiu na escuridão. Quando amanheceu, fui verificar e a cerca estava impecável, melhor que qualquer serviço profissional. Contei para o capataz da fazenda, seu Valdomiro, sobre o que tinha visto. Ele ficou sério e perguntou em que parte da cerca tinha acontecido. Quando mostrei o local, ele balançou a cabeça e suspirou. Seu Valdomiro contou que, anos atrás, um peão chamado Lindolfo tinha morrido naquele trecho da cerca. Estava consertando o arame numa tarde de chuva quando caiu um raio e o matou na hora. Lindolfo era conhecido como o melhor cercador da região, homem que tinha orgulho do trabalho bem feito. Depois da morte dele, aquele pedaço da cerca nunca mais deu problema. De vez em quando, os peões viam alguém trabalhando lá de madrugada, mas quando chegavam perto, não encontravam ninguém. Só encontravam a cerca consertada, com a qualidade do trabalho que só o Lindolfo sabia fazer. Durante os 3 anos que trabalhei na fazenda, nunca precisei consertar aquele trecho da cerca. Era como ter um funcionário fantasma cuidando daquela parte. Os outros peões respeitavam o lugar e sempre cumprimentavam baixinho quando passavam por lá. Quando saí da fazenda, perguntei para o novo peão se ele sabia da história da cerca. Ele riu e disse que não acreditava em assombração. 6 meses depois, me encontrou na cidade e disse que agora acreditava, que o Lindolfo realmente continuava trabalhando e que era o melhor cercador que ele já tinha visto na vida. Causo 4. A canoa que navegava contra a correnteza. Morei uma época numa casa perto do rio Tietê, lá para as bandas de Barra Bonita. Casa simples, com quintal que dava direto para o rio. Eu pescava todo final de tarde. Conhecia bem as corredeiras e os remansos da região. Tinha uma canoa velha, de madeira, meio estragada, que sempre ficava amarrada numa árvore da margem. Canoa abandonada, que ninguém sabia de quem era. Às vezes, quando o rio estava cheio, ela balançava com a correnteza, mas sempre ficava no mesmo lugar. Uma tarde, estava pescando quando vi a canoa se soltar sozinha e começar a navegar rio acima, contra a correnteza forte. Coisa impossível, porque a força da água era grande e a canoa não tinha remo, nem motor, nem nada. A canoa subia o rio devagar, mas constante, como se alguém estivesse remando com força para vencer a corrente.
Seguiu por uns 500 metros e parou numa curva do rio, onde ficou balançando alguns minutos antes de voltar para o lugar de origem, sempre contra a corrente. Achei que fosse algum fenômeno do rio, talvez uma corrente subterrânea diferente, mas a coisa se repetiu várias vezes, sempre no final da tarde, sempre o mesmo trajeto. A canoa subia contra a água e voltava sozinha para o lugar onde ficava amarrada. Comentei com o seu Cleóvis, pescador antigo da região, sobre a canoa que navegava contra a corrente. Ele me olhou sério e perguntou se era uma canoa pequena, de madeira escura, meio rachada na proa. Confirmei que era exatamente assim. Seu Cleóvis contou a história de Galdino, um pescador que morava na região há muitos anos. Galdino tinha uma filha pequena que se afogou naquele trecho do rio, numa tarde de chuva. O homem nunca se conformou com a perda. Todos os dias, Galdino pegava sua canoa e subia o rio até o lugar onde a menina tinha se afogado, para rezar e deixar flores na água. Fazia isso mesmo quando o rio estava bravo, contra qualquer correnteza. Um dia, ele próprio se afogou tentando chegar ao local numa tempestade. Depois da morte do Galdino, a canoa continuou fazendo o mesmo percurso, sempre contra a corrente, sempre até o lugar onde a menina tinha morrido. Era como se o pai continuasse visitando a filha todos os dias, cumprindo a promessa que tinha feito de nunca abandonar ela. Durante o tempo que morei na beira do rio, sempre respeitei o horário da canoa. Quando via ela começar a subir contra a corrente, parava de pescar e fazia uma oração pelo Galdino e pela filha dele. Era um momento sagrado, de um amor que nem a morte conseguiu interromper. Quando me mudei de lá, a última coisa que vi foi a canoa fazendo sua viagem diária rio acima, lutando contra a correnteza com a determinação de um pai que nunca desiste de cuidar da filha. Uma imagem que ficou gravada na minha memória para sempre. E aí, pessoal? Vocês já viveram algum caso parecido? Conta aí nos comentários. E se vocês gostaram dessas histórias, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Causo 5. O cavalo que enxergava alma. Na fazenda onde trabalhei lá no interior de Minas, tinha um cavalo baio, meio velho, que se chamava Sultão. Cavalo manso, experiente, que conhecia todos os caminhos da região. Mas o sultão tinha uma característica que deixava todo mundo impressionado. O animal conseguia enxergar pessoas que já tinham morrido. Às vezes, ele parava no meio do caminho e começava a relinchar baixinho, olhando para um ponto onde a gente não via nada. Outras vezes, ele recuava com medo, se recusando a passar por determinados lugares. A primeira vez que notei isso, estava voltando da cidade montado no sultão quando ele empacou numa ponte velha. O cavalo tremia, suava, frio, e não queria atravessar de jeito nenhum. Olhava para o meio da ponte como se estivesse vendo alguma coisa terrível. Forcei o animal a passar, mas ele atravessou grudado na lateral da ponte, tremendo todo o tempo. No outro dia, soube que anos atrás, um homem tinha se matado pulando daquela ponte. O sultão devia estar vendo a alma penada do suicida. Outra vez, o cavalo parou numa estrada deserta e começou a relinchar alegre, balançando a cabeça como se estivesse cumprimentando alguém. Olhei para todos os lados e não vi nada, mas o sultão estava claramente interagindo com alguma presença invisível. O mais impressionante aconteceu quando levei o cavalo para uma fazenda vizinha. Na hora que chegamos no portão, o sultão disparou a correr em direção a uma cerca, relinchou alto e ficou parado lá, como se estivesse conversando com alguém. O dono da fazenda, seu Expedito, veio ver o que estava acontecendo. Quando viu onde o cavalo estava parado, ficou emocionado. Contou que ali era o lugar onde o pai dele costumava ficar. Um velho que tinha morrido há 2 anos e que adorava cavalos. Seu Expedito disse que o pai sempre falava que, quando morresse, queria continuar vendo os cavalos da região. O sultão tinha ido exatamente ao local preferido do velho, como se tivesse sentido a presença dele e quisesse fazer uma visita. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção no comportamento do sultão. Quando ele demonstrava medo em algum lugar, eu evitava aquele local. Quando ele ficava alegre e cumprimentava o ar, eu respeitava o momento e fazia uma oração pelas almas que ele estava vendo. O cavalo viveu mais alguns anos na fazenda, sempre servindo como uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os peões respeitavam muito ele. Diziam que ter um animal que enxergava a alma era uma proteção.
porque ele avisava quando tinha alma ruim por perto. Quando o sultão morreu, de velho, toda a fazenda ficou triste. Enterramos ele num lugar bonito, perto de uma aguada. O fazendeiro disse que agora ele podia conversar pessoalmente com todas as almas que via durante a vida, que finalmente estava do mesmo lado que elas. Causo 6. A roda d'água que girava sem vento. Herdei uma propriedade pequena do meu tio Jurandir, lá no vale do Jequitinhonha, em Minas. No fundo do terreno, tinha uma roda d'água antiga, dessas que eram usadas para moer grão ou bombear água. A roda estava meio quebrada, sem uso há anos. O curioso é que às vezes a roda girava sozinha, mesmo sem ter água corrente nem vento para empurrar ela. Girava devagar, com um barulho suave, como se estivesse sendo movida por uma força invisível. No começo, pensei que fosse algum resto de água que ainda passava pelos canos velhos, mas verifiquei tudo e não tinha água corrente nenhuma. O vento também não era forte o suficiente para mover aquela estrutura pesada de madeira e ferro. A roda girava sempre na mesma época. Final de semana, de manhã cedo, quando o sol estava nascendo. Era como se alguém tivesse ligado um motor invisível para fazê-la funcionar. O movimento durava umas 2 horas e depois parava sozinho. Comentei com Dona Djalma, vizinha que conhecia a história da região. Ela sorriu e disse que não estava surpresa, que aquela roda sempre teve vida própria. Contou que ela tinha pertencido ao seu Hilário, um moleiro que atendia toda a região. Seu Hilário era homem trabalhador, que acordava antes do sol para começar a moer os grãos que o pessoal trazia durante a semana. Todo sábado e domingo de manhã, ele ligava a roda d'água para terminar o serviço que tinha ficado pendente. Um dia, seu Hilário teve um infarte, bem na hora que estava mexendo com a roda. Morreu ali mesmo, com as mãos ainda segurando a alavanca que controlava o mecanismo. Depois do enterro, a família abandonou o moinho, mas a roda continuou girando nos fins de semana. Segundo Dona Djalma, o seu Hilário continuava trabalhando, terminando os serviços que tinha prometido entregar. Mesmo sem grão para moer, ele ligava a roda no horário de sempre, por força do hábito e do compromisso com o trabalho. Durante os anos que morei na propriedade, sempre respeitei o horário da roda d'água. Nos fins de semana de manhã, quando ouvia o barulho dela girando, ficava quieto, como se não quisesse atrapalhar o trabalho do seu Hilário. Algumas vezes, tentei consertar a roda para usar ela de verdade, mas toda vez que mexia no mecanismo, alguma coisa dava errado. Era como se ela não quisesse ser mudada, como se fosse sagrada do jeito que estava. Quando vendi a propriedade, avisei o comprador sobre a roda que girava sozinha. Ele achou graça e disse que ia desmanchar tudo para fazer lenha. Meses depois, me procurou dizendo que tinha mudado de ideia, que a roda era especial e merecia ficar do jeito que estava, girando para o seu Hilário toda manhã de fim de semana. Causo 7. O forno que esquentava sozinho. Morei numa casa alugada, lá no interior de São Paulo, que tinha um forno de barro antigo no quintal. Forno grande, bem construído, que a família anterior usava para fazer pão e assar carnes nos fins de semana. Quando me mudei para lá, o forno estava abandonado há anos, cheio de mato e com a boca meio entupida. Mas, de vez em quando, principalmente aos sábados de manhã, eu sentia um cheiro gostoso de pão assando vindo do quintal. No começo, achei que fosse algum vizinho fazendo pão, mas o cheiro vinha exatamente da direção do forno abandonado. Fui verificar várias vezes e encontrava o forno esquentando sozinho, com as paredes quentes como se tivesse fogo dentro. A coisa se repetiu algumas vezes. Todo sábado de manhã, o forno esquentava sozinho e ficava com cheiro de pão fresquinho. Não tinha fogo, não tinha fumaça, mas as pedras ficavam quentes e o aroma era inconfundível. Resolvi limpar o forno e ver se conseguia usar ele. Tirei o mato, destupiu a chaminé, deixei tudo arrumadinho. No sábado seguinte, o forno esquentou como sempre, mas dessa vez tinha uma sensação diferente, como se alguém estivesse agradecendo pela limpeza. Conversei com seu Ambrósio, vizinho antigo que conhecia a história da casa. Ele contou que a família anterior tinha uma tradição.
Todo sábado, a dona da casa, Dona Nair, fazia pão para toda a vizinhança. Era um ritual sagrado para ela. Dona Nair levantava de madrugada, acendia o forno, sovava a massa e passava a manhã inteira assando pães. Distribuía para quem precisava. Nunca cobrava nada. Dizia que fazer pão era uma forma de oração, de agradecer a Deus pelo sustento diário. Quando Dona Nair ficou doente e não conseguiu mais fazer pão, ela sofreu muito. Morreu pedindo desculpas para os vizinhos por não poder continuar assando os pães de sábado. Depois da morte dela, a família se mudou e o forno ficou abandonado. Segundo seu Ambrósio, de vez em quando, alguém sentia cheiro de pão vindo do quintal abandonado. Era Dona Nair continuando sua tradição, assando pães invisíveis para alimentar as almas que precisavam de conforto. Depois de saber da história, comecei a respeitar o ritual do forno. Todo sábado, quando sentia o cheiro de pão, fazia uma oração agradecendo o sustento e lembrando da Dona Nair. Às vezes, deixava um pouco de farinha perto do forno, como oferenda. Quando me mudei da casa, o último sábado foi especial. O forno esquentou mais que o normal e o cheiro de pão ficou mais forte, como se Dona Nair estivesse fazendo uma despedida caprichada. Senti que estava sendo abençoado por uma alma generosa que nunca parou de cuidar dos outros. Causo 8. A sombra que trabalhava na roça. Plantei uma roça de mandioca numa terra arrendada, lá perto de Itapetininga. Terra boa, bem localizada, mas que dava muito trabalho para manter limpa. Todo dia tinha que carpir o mato, afofar a terra, cuidar das plantas. Mas sempre que eu chegava de manhã para trabalhar, encontrava uma parte da roça já capinada, com o serviço bem feito. Pensava que fosse algum vizinho ajudando, mas nunca ninguém falava nada sobre ter trabalhado na minha plantação. O serviço era bem feito, profissional, como de quem entendia de agricultura. As ervas daninhas arrancadas na hora certa, a terra afofada na medida exata, as plantas de mandioca despontadas quando necessário. Uma madrugada, resolvi chegar mais cedo para descobrir quem estava me ajudando. Cheguei na roça ainda escuro e vi uma sombra trabalhando entre as fileiras de mandioca. Era a sombra de uma pessoa, mas não conseguia ver quem era, só o vulto mexendo com a enxada. A sombra trabalhava em silêncio, com movimentos precisos e ritmados. Quando o sol começou a nascer, a figura foi ficando cada vez mais transparente, até desaparecer completamente. Mas o trabalho tinha sido feito. A roça estava capinada. Fui conversar com seu Laudelino, antigo morador da região, sobre a sombra trabalhadora. Ele não se surpreendeu, disse que conhecia essa história há anos. Contou sobre Zé Trabalhador, um lavrador que tinha morrido naquela terra. Zé Trabalhador era homem que vivia para a roça. Acordava antes do galo cantar, trabalhava até o sol se pôr, nunca reclamava de cansaço. Dizia que trabalhar a terra era a coisa mais sagrada que existia, que era através do trabalho que o homem se aproximava de Deus. Quando Zé morreu, de tanto trabalhar, o pessoal da região começou a ver a sombra dele ajudando quem plantava naquela terra. Sempre aparecia para dar uma mão a quem estava com dificuldade, especialmente para quem trabalhava com honestidade. Durante a época da plantação, a sombra do Zé Trabalhador me ajudou várias vezes. Nunca interferi no serviço dele, só chegava depois que ele tinha terminado e agradecia baixinho pela ajuda recebida. A roça de mandioca deu a melhor safra que já tive na vida. Quando colhi tudo, separei uma parte da produção e deixei num canto da roça, como pagamento para o Zé Trabalhador. No dia seguinte, a mandioca tinha sumido, como se ele tivesse levado o salário dele. Depois dessa experiência, sempre que planto alguma coisa, lembro do Zé Trabalhador e trabalho com a mesma dedicação que ele tinha. Aprendi que o trabalho honesto na terra é uma forma de oração e que quem trabalha com amor nunca fica realmente morto. E aí, pessoal, vocês já viveram algum caso parecido? Conta aí nos comentários. E se vocês gostaram dessas histórias, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima!